irmãos e irmãs, e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a paz do nosso Senhor esteja com todos, e com o poder do Espírito Santo possamos nós juntos render um culto agradável a Deus e sair daqui desse tempo fortalecidos na nossa fé, na nossa esperança e principalmente no amor para com o nosso próximo e para com Deus. Que assim seja. Amém. Nós vamos começar cantando o primeiro hino. Esse nosso culto em nome do Pai, o Criador. Os céus proclamam a glória a Deus, e o firmamento anuncia as obras dos seus mãos. Jesus
Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Portanto, vamos orar e confessar a Deus nossas iniquidades, para que em Jesus Cristo Ele tenha compaixão e nos perdoe e nos aceite como filhos. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por nossa natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Tendo, pois, através dessas palavras, confessado os vossos pecados e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, eu vos anuncio a graça de Deus. E da parte por órgão de Jesus Cristo, meu Senhor, eu vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar.
projeção o Salmo 138. É o Salmo deste domingo, Salmo 138. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses, eu caminho de louvor a ti. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho virado para o teu santo templo e dou graças a ti. Pois tenho mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondeste, e com o teu poder aumentaste as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão, quando ouvirem falar das tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a tua glória. Tu estás nas alturas, mas assim mesmo te interessa pelos humildes, e os orgulhosos não podem se esconder de ti. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege. Do ódio dos meus inimigos, tu me salvas pelo teu poder. Tu cumprirás tudo o que me prometestes. O teu amor dura para sempre. Ó Senhor Deus, não vamos acabar com Ó Deus, suplicamos que guardes continuamente a tua igreja e tua família em tua religião verdadeira, a fim de que todo o que se apoia tão somente na esperança de tua graça celestial seja sempre defendido por teu grande poder, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e que reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Podem sentar. Soli, soli, soli,
O primeiro dessas leituras do Antigo Testamento, do profeta Isaías, o capítulo número 6, versículos 1 a 8. Portanto, Isaías, capítulo 6, versículos 1 até 8. Isaías é chamado para ser profeta. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado em trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Até aí. Até o versículo 8. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os meus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Essa é a palavra, portanto, do Antigo Testamento, chamado do profeta Isaías, que sai do templo para pregar ao povo as palavras de arrependimento, para que através do arrependimento e da graça de Deus, todos pudessem receber aquilo que o profeta recebeu também: a purificação, o perdão dos seus pecados, a salvação e a dignidade depois de falar em nome de Deus. Aqui estou, envia-me a mim, disse o profeta. Depois nós retomamos algumas mensagens desse texto na nossa prédica de hoje. Nós queremos ouvir também a próxima leitura, agora do Novo Testamento, Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 12 a 20. 12 a 20 do capítulo 14. Bom dia, irmãos. Seguimos a palavra do Senhor. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. O que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas, para assim ensinar os outros.
do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Irmãos, não pensem como crianças, sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Até aqui, a segunda leitura. Esse texto é bem claro. Lutero, ele disse uma frase, eu ainda postei esses dias, que a fé sem a ciência é fanatismo. Então Deus nos deu inteligência. A inteligência só, Lutero também disse, é loucura. A fé sem inteligência é fanatismo, mas a inteligência sem a fé é loucura. Então Deus nos deu inteligência, Deus nos deu razão. O poder da fé, nós usamos nossa inteligência, nossa razão, não apenas para o benefício próprio, mas para servir. Servir a Deus e servir ao nosso próximo. Então nós não podemos negar a inteligência humana. Nós não podemos tornar a nossa vida um mero fanatismo religioso. Nós precisamos usar a inteligência, nós precisamos usar o conhecimento, para que com essa inteligência, com esse conhecimento, nós possamos ajudar os outros. Porque só com a fé, sem o uso da inteligência, nós não ajudamos nada, e nem ninguém, e nem a nós próprios. Então a fé, ela não é uma coisa só do espírito, a fé é uma coisa também que afeta a nossa razão, que afeta o nosso corpo, que afeta a nossa inteligência, que toca nos nossos neurônios, para que nós possamos desenvolver bem nossos talentos, nossas habilidades, no benefício do nosso próximo. Portanto, os jovens que estudam precisam ser muito persistentes no estudo. As pessoas de idade, os profissionais que trabalham, precisam ser persistentes no trabalho, no sentido de desenvolver cada vez mais suas aptidões, para que com isso possam servir melhor, de uma forma mais eficiente, à nossa sociedade, ao próximo e a Deus. E existem os outros dons ainda importantes, mais específicos dentro da igreja, que alguns desenvolvem de uma forma bem brilhante, ao se relacionar bem com o seu irmão, ao auxiliar nas atividades da igreja, ao auxiliar no ensino, na escola dominical. Nós quase não temos crianças agora na escola dominical, mas também no preparo dos nossos cultos, do nosso ambiente, do nosso altar, da nossa igreja, do nosso entorno, enfim, e principalmente na distribuição do testemunho da fé, de forma honrada, honesta ao próximo, para que ele seja atingido pelo nosso testemunho e possa também se agregar conosco em humildade no culto ao nosso Deus e na esperança da vida eterna. Que assim seja. Amém. Vamos cantar o próximo hino. Cristo
Evangelho de hoje, nós encontramos em Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Lucas 5, 1 a 11. Jesus chama os seus primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Assim termina o Santo Evangelho. Vamos agora confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pode ser. Jesus.
Santo esteja com todos vós, nesse momento, e também em todos os dias de nossa vida. Nós queremos refletir brevemente nas palavras do Evangelho, que há pouquinho ouvimos, sobre o chamado de Jesus, dos seus primeiros discípulos, que eram pescadores, o chamado também de Deus, de Isaías, o profeta, numa época muito difícil, em que o povo estava abandonando os seus compromissos com Deus e vivendo uma vida injusta. Isaías era um sacerdote, aliás, é o único profeta sacerdote que saiu do templo. Os outros saíram dos afazeres normais, como Isaías, Jeremias, Amós. Eram profetas do povo, que partiram do povo. Isaías não, Isaías era um sacerdote e foi chamado por Deus para uma outra missão diferente daquela que ele exercia no templo. É de sair e pregar ao povo para que o povo se arrependesse, porque aquilo que Isaías estava fazendo no templo já não tinha grande significado, passou a ser uma mera liturgia, um mero folclore, um mero costume, mas que já não tocava, não era produto do arrependimento. Ele fazia sacrifícios no templo, esses sacrifícios eram meros rituais, porque o povo não se arrependia, o povo não mudava de vida, o povo vivia de forma ilícita e a injustiça tomava conta da sociedade, e era necessário que alguém alertasse o povo, e Deus então chama Isaías. E depois do chamado Isaías, ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele atende o chamado do Senhor. Aí nós temos também os primeiros discípulos de Jesus, bem no começo do seu ministério. Jesus tinha mais ou menos 30 anos quando ele começa o seu ministério. Aliás, isso era um costume entre os judeus. Até os 30 anos, a pessoa não passava de um menino e ainda não tinha a autoridade da idade. Essa autoridade da idade começava aos 30 anos, e Jesus inicia o seu ministério também nesta idade. E para Jesus, depois de ele já ter feito, inclusive, alguns milagres, como nós vimos no culto passado, a transformação de água em vinho parece uma coisa tão banal, mas foi muito importante. Segundo a tradição na época, naquele casamento, faltando vinho, o noivo era humilhado. E uma das coisas mais difíceis, piores na época, era sofrer alguma humilhação diante das pessoas, diante da sociedade. E Jesus, então, ele evita essa humilhação e transforma a água em vinho, fazendo o seu primeiro grande milagre. Jesus foi convidado para o casamento. Aliás, quando ele é convidado para a nossa vida, as coisas que nos acontecem, elas podem ser revestidas de uma esperança, porque nós temos na nossa vida, nós temos quem nos acompanha, Jesus. E aquele casal convidou Jesus para o seu casamento. Nós sabemos que os casais têm muitos problemas e muitas dificuldades, normalmente, ao longo da sua vida. Por isso é importante convidar Jesus, não só para o dia do casamento religioso, mas para o dia a dia da vida também. Eu não sei se aquele casal levou Jesus para o dia a dia da vida, provavelmente sim, mas no dia do casamento, eles convidaram Jesus, e já o primeiro problema que eles enfrentaram já foi resolvido por Jesus. E assim Jesus inicia o seu ministério. Mas Jesus quer também companheiros, Jesus quer discípulos, e Jesus chama os seus, assim como Deus chamou Isaías e chamou outros também que atenderam o chamado de Deus. Lembram Jonas? Foi chamado também para falar em Nínive, mas Jonas ficou com medo, ele preferiu fugir, mas Deus o interveio, ele inclusive foi jogado na água e um grande peixe o salvou. E aí ele retorna e atende a missão de Deus de uma forma ou de outra.
mas atende à missão de Deus. E começa Jesus fazendo uma coisa extraordinária. Primeiro ele prega, e no início do seu ministério ele precisa mostrar também sua autoridade, que existia, claro, na sua palavra, que tocava corações, porque nela estava o Espírito Santo. Pela palavra Deus criou os céus e a terra, porque na palavra de Deus está presente o Espírito Santo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela toca o nosso coração poderosamente, porque na palavra está o Espírito Santo, e a fé vem pelo poder do Espírito Santo, e ninguém diz Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo que toca os nossos corações, pela palavra, cuja autoridade não está em quem fala, mas a autoridade está no Espírito Santo de Deus que toca o coração. E Jesus ensina multidões. Certamente os discípulos já estavam tocados pelo ensino de Jesus, talvez o primeiro contato que tiveram com Jesus. Então a primeira ordem de Jesus: vamos pescar. E os discípulos pescadores, no caso aqui particularmente Simão Pedro, ele já logo se manifesta dizendo: Senhor, ficamos a noite toda pescando e não pegamos nada, mas nós sabemos que o Senhor tem autoridade, e sob sua ordem nós vamos obedecer, e nós vamos lá. Eles obedeceram a Jesus, foram lá e tiveram a recompensa. Muito sucesso na sua pescaria, era o ganha-pão deles, que foi garantido por um bom tempo através da pesca maravilhosa. E Pedro vê que aquilo foi uma coisa extraordinária, feita por Jesus a um homem simples e pecador como ele. Ele diz: Senhor, não chegue perto de mim, eu sou um impuro pecador. Mas em Jesus, diante dele, essa é uma atitude sempre muito importante. A arrogância diante de Deus, ela não subsiste. Uma das características da fé é a humildade demonstrada aqui por Pedro. Talvez a gente pense: o pobre do pescador tem que ser humilde mesmo, mas eu sou o seu fulano de tal, diferente do pobre pescador. Não. Diante de Deus, nós somos humildes e pequenos, como qualquer pescador humilde e pobre. Senhor, eu não sou digno nem de chegar perto. O próprio Isaías também tinha essa atitude quando Deus o chamou. Ele pensou que agora algo muito ruim aconteceria na sua vida, porque Deus chegou tão perto. Ora, Deus é santo, 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 e ele é impuro pecador. Mas simbolicamente, Deus perdoa os seus pecados, isso faz toda a diferença e torna Isaías digno. Jesus também perdoa os pecados de Pedro e dos discípulos e os torna muito dignos. A nossa dignidade, ela vem não da nossa capacidade de crer, da nossa capacidade de fazer e de realizar. A nossa capacidade vem do amor de Deus em Cristo Jesus, que perdoa e que nos capacita e que nos enche, digamos assim, de importância, de fé e de amor. Mas tudo vem dele, não do nosso coração simplesmente. Tudo vem dele. E aí o apelo final de Jesus: agora vocês serão pescadores de gente para o reino de Deus. E Jesus se afasta e os discípulos, tudo deixando, o seguir. Tudo deixando para trás, deixaram coisas para trás e seguiram Jesus. Isaías deixou para trás a sua profissão como sacerdote e seguiu a missão de Deus. Eis-me aqui de pregar o arrependimento ao Pai. O chamado de Deus é uma coisa constante na vida de todos nós. O tempo todo, Deus nos chama também. Deus nos chama, em primeiro lugar, sempre, para o arrependimento. Esse é o primeiro chamado de Deus na vida de todos nós. E não é uma vez só, é o tempo todo.
É o tempo todo. Porque é o tempo todo que nós somos falhos e pecadores. Pecado não é uma coisa só que a gente faz de vez em quando. Pecado é uma circunstância, é uma situação, é um estado do nosso coração corrompido. Ele pode estar quietinho, mas está lá dentro. Então nós precisamos vigiar e orar o tempo todo. E continuamente precisamos atender o chamado de Deus ao arrependimento, para que Ele nos perdoe, assim como em Isaías, simbolicamente, ele pega do altar uma brasa e chega perto e purifica Isaías. O altar. O altar era o símbolo, digamos assim, do sacrifício. Era o lugar onde era sacrificado. E esse lugar onde era sacrificado lembrava o grande sacrifício que viria, legitimando isso tudo, do Messias Jesus. Então ele foi o sacrifício. Então, na verdade, ali, quando Deus perdoa Isaías, o que de fato torna isso efetivo é o fato de Jesus ter carregado sobre si as impurezas dos lábios de Isaías, de formas que, através do arrependimento e da graça de Deus do perdão, Isaías teve seus lábios e sua vida purificada. E assim aconteceu com os discípulos também. E assim aconteceu com Pedro. Tudo deixa e segue Jesus. Mas vejam bem, a vida de Pedro, ao atender o chamado de Jesus, nem sempre foi uma vida muito perfeita. Nós sabemos que, inclusive, ele negou Jesus na hora mais difícil e tal, para mostrar para nós que em qualquer tempo na nossa vida nós podemos cair, nós continuamos falhos, nós continuamos carregando nossas imperfeições. Por isso precisamos o tempo todo vigiar e orar. Por isso é muito importante. Não adianta eu vir na igreja uma vez do ano, uma vez na vida. Não adianta eu ler a Bíblia apenas uma vez na vida. Não adianta eu simplesmente viver minha vida e esquecer de Deus. É muito fácil a partir disso eu cair da fé e não mais ouvir o chamado de Deus, muito menos atendê-lo. Porque Ele o faz através da palavra, Ele faz através do sacramento da Santa Ceia, Ele faz através do batismo. Ele nos chama para que passemos a fazer parte do seu reino, sejamos os seus discípulos, e a partir disso tenhamos desenvolvidos pelo poder do próprio Espírito Santo a fé, e a partir da fé possamos nós oferecer os dons que Deus nos dá para o serviço de Deus e do próximo. Os dons que na epístola de hoje nós vimos o apóstolo Paulo chamando os seus congregados para que eles desenvolvessem os melhores dons, porque a fé sem os dons ela não adianta. E os dons, eles estão muito ligados à nossa sabedoria, à nossa inteligência, aos nossos dons, às nossas habilidades, porque Deus quer que nós coloquemos também a serviço do seu reino, a serviço da justiça, a serviço do amor, as nossas habilidades, as nossas qualidades, que precisamos desenvolver no benefício da sociedade como um todo e para a honra e glória de Deus. Portanto, que Deus mantenha nosso coração sempre humilde, que sempre busquemos nele no perdão e a força que fortalece a nossa fé, para que nossa vida possa ser uma vida mais dedicada a Deus e ao nosso semelhante. Que assim seja. Amém. Vamos orar. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e sempre. Amém.
Pai, nós agradecemos de coração por esse momento de podermos estar aqui em Tua casa, ouvir a Tua palavra, cantar louvores ao Teu nome, ser ouvido por Ti em nossas orações, e também por cobrires o nosso coração com Tua graça, com Teu poder, com Tua paz. Bondoso Deus, te pedimos, fortalece a nossa fé, mantém-na sempre acesa e viva, para que possamos viver segundo Tua vontade e possamos desenvolver os nossos dons para o benefício da Tua igreja, do mundo, desta sociedade, e para a Tua honra e para a Tua glória. Bondoso Deus, nós te pedimos que Tu tenhas compaixão de cada um de nós, nas dificuldades que enfrentamos na nossa jornada por esse mundo, pelas tentações e pelas ameaças, as ameaças à nossa saúde, ameaças à nossa vida, ameaças à nossa integridade, ameaças mil, enfim, que muitas vezes precisamos enfrentar. Dê-nos sempre coragem, discernimento, sabedoria, para enfrentar todos os desafios com coragem e com fé, e para que, se assim for da Tua vontade, possamos vencer. A nossa vida pertence a Ti. A luta é nossa, mas a vitória, ó Deus, é Tua. E Tu a concedes quando quiseres. Nossa vida está em Tuas mãos. Bondoso Deus, nós te pedimos que Tu olhes para tantas pessoas que sofrem, principalmente nesses períodos que estamos passando de pandemia, as pessoas principalmente que estão atingidas, que sofrem, particularmente aqueles que estão hospitalizados. Olha com Tua graça para essas pessoas, abençoa médicos, tratamentos, para que as pessoas possam, se for assim Tua vontade, se recuperar. Dá agilidade também à vacinação do nosso povo, particularmente agora para as nossas crianças, para que possamos assim, no uso da inteligência, podermos encontrar formas de também obter a Tua bênção através do uso das coisas boas que Tu permites que a inteligência humana desenvolva. Bondoso Deus, olha com carinho para nossas famílias, em especial para as crianças, que agora começaram nas escolas os seus estudos. Olha para os jovens também, estudam, olha para os que trabalham, para que possam desenvolver e desempenhar as suas funções bem e garantir assim, por Tua graça, o pão de cada dia dos seus, da sua família e de si próprio. Bondoso Deus, abençoa todas as artes, todo o conhecimento, a ciência e todas as coisas úteis para a humanidade, para a nossa sociedade. Bondoso Deus, olha também para os corações, para a vida e para a mente de nossas autoridades, para que governem segundo Tua vontade e não segundo os seus impulsos violentos e maus. Bondoso Deus, em Tua misericórdia e graça, fortalece a Tua igreja na sua missão de proclamar Jesus a todas as nações. E cada um de nós possa ser uma boa testemunha, não só de palavras, mas também de ações, através de uma vida honrada, justa e piedosa. Para tanto, mantém em nós sempre de forma poderosa o Teu Espírito Santo. Bondoso Deus, tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Eu só confio
Levantai os vossos corações. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, é justo e é do nosso dever que em todos os tempos e em todos os lugares demos graças ao Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é, o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe o entregou, dizendo: Bebei todos deste, esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. Amém. Podem sentar. Nós então convidamos a todos os irmãos e irmãs que estão preparados para receberem a ceia, tem como sopa o pão e o vinho, o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado e derramado para a remissão de todos os nossos pecados. Amém. Durante a distribuição, nós vamos cantar o hino projetado. Jesus, a vida do céu.
tomai o meio. Isso é o verdadeiro corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado a morte por vossos pecados. Tomai e bebei. Isso é o verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado para a remissão de todos os vossos pecados. Que esse nos fortaleça e preserve na fé verdadeira em Cristo Jesus para a vida eterna. Ide em paz, o Senhor seja convosco. Amém. Oremos. Senhor, agora despertes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os teus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todos sempre há de ser. Amém. Recebei a bênção do Senhor. E o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Podem sentar. Chamamos então a todos os irmãos bem-vindos.